Há um terremoto político, há uma mudança social e isso era o que era necessário para se conseguir mexer nas estruturas de Lisboa. É essa grande novidade que o terremoto traz, essa possibilidade, e, portanto, passou a ser um episódio feliz, à distância, como é óbvio. A ideia é precisamente essa, é que o terremoto só não foi uma desgraça porque houve quem tivesse a capacidade de o potenciar em algo de útil. É evidente que essa capacidade teve a ver com um conjunto de estudos e trabalho que vinha sendo feito antes, de reflexão sobre a reforma urbanística de Lisboa. Eu diria praticamente desde o reinado de Dom Manuel, mas com particular intensidade no reinado anterior, do Dom João V. E o que faltava era precisamente um grande móvel que permitisse fazer o que acabou por se fazer, que foi uma reforma muito profunda, que é uma reforma que não é apenas física, mas é essencialmente jurídica e social. Obviamente que esta revolução que eu estou a falar em termos sociais mexe essencialmente no que diz respeito ao plano da Baixa, nos direitos de propriedade. A propriedade era uma propriedade que tinha um direito chamado aludial. No fundo, o direito da propriedade está repartido entre o proprietário de raiz e o conjunto de proprietários que vão alugando e subalugando e por ali fora. E isto gerava uma imobilidade enorme até quando se queria mexer no parcelário, juntar, etc. E a grande reforma é fazer-se, no fundo, instituir-se aquilo que nós temos hoje, que é, há um proprietário. E esse proprietário é quem tem direitos sobre a propriedade. Ora, isto é uma revolução brutal. Imaginemos a quantidade de gente que perdeu direitos nesta reforma. Aliás, fala-se muito que a sociedade civil é um fenómeno que entra na gestão urbana no período liberal e, no caso de Lisboa, curiosamente, nós o que temos é a execução e a tal revolução social de que se fala muito neste período, tem a ver precisamente com a entrada de uma sociedade civil, que são os homens de negócios da Praça de Lisboa, que são quem tem capital para investir e que, no fundo, é quem o Marquês de Pombal vai privilegiar por conta com esse dinheiro, com esse capital, para a transformação e para a concretização. E, portanto, há aqui uma engenharia financeira a par com a engenharia, digamos, do direito administrativo, que está ao serviço do desenho. Eu não conheço nenhum outro plano anterior na história do urbanismo mundial, ocidental, que conjuga estas componentes para nós são fundamentais, aliás, consagradas na lei. Um plano tem que ter desenho, engenharia financeira e um aparelho de direito, portanto, um regulamento que o institua. Pela primeira vez isto acontece no plano da Baixa de Lisboa, com a felicidade, se quisermos, de ter sido executado, o que prova que, de facto, esta fórmula de conjugação de 3 componentes é a fórmula necessária para que um plano tenha sucesso. A engenharia militar tem um tirocínio longo a partir da restauração, com alguns antecedentes importantes, mas a partir da restauração, e há uma figura que, para mim, de facto, releva, que é a figura do engenheiro Manuel da Maia. De facto, teve a grande vantagem de viver muitos anos, num período em que a expectativa de vida era pai de 40 anos, 40 e poucos, ele viveu o dobro, e quando chega em 1755 é engenheiro-mor do Reino. E tem o know-how todo sobre Lisboa. Era ele que tinha feito o levantamento, e tinha o levantamento da cidade de Lisboa, com o qual se projetava a expansão da cidade e a criação de uma cidade nova ao Ocidente, etc. E é com ele que o poder vai dialogar e pede-lhe um relatório. E o que ele vai fazer é estabelecer logo um conjunto de opções e coloca logo os problemas do direito da propriedade. Ele diz, seria ótimo se nós conseguíssemos apagar o cadastro e fazer um novo cadastro por cima. No fundo é isso que ele diz, um novo loteamento, organizar isto de outra forma. Sendo claro, desde o início, que quem vai fazer o plano é quem tem o cargo para o fazer, que é o arquiteto do Senado, Eugênio dos Santos. Portanto, o esquema é absolutamente claro, não há um concurso. Quem faz o plano é o Eugênio dos Santos, porque é o arquiteto da Câmara, digamos assim. O papel do Manuel da Maia, eu diria que se extingue um pouco nas definições estratégicas urbanísticas,
Ao nível da arquitetura, obviamente que há meia dúzia de indicações nos textos onde ele diz, mais ou menos, onde é que vai haver arquitetura de escala monumental, Terreiro do Paço, aliás, Praça de Comércio, e onde é que vai haver arquitetura comum, mas toda esta arquitetura é uma arquitetura completamente nova. Só não é nova no seu caráter pragmático, eu diria quase que ascético, na atitude do ponto de vista, na sua própria expressão, mas há uma mudança de escala radical. Esta arquitetura nova, entre aspas, tem uma clara influência do classicismo francês, mas com uma expressão, que eu diria, absolutamente local, mas com uma influência óbvia, e tem o cunho do Eugênio dos Santos, desde o início, mas depois também tem o contributo muito vincado do Carlos Mardel, eu diria, numa certa maior alegria, um lado mais efusivo que a arquitetura da Baixa, que a arquitetura pombalina tem, e obviamente depois uma série de personagens, nós podemos esquecer canteiros fundamentais como o das obras de Mafra e da própria das Águas Livres. Mas, portanto, este lado de uma introdução de uma nova arquitetura parece-me fundamental, que é uma arquitetura de programa, que define, portanto, o que se define, o plano define tudo, exceto os miolos dos quarteirões. Integrar as igrejas no plano, num país católico apostólico, que tinha saído da corte de Dom João V, é de uma ousadia absolutamente extraordinária, porque as igrejas tinham sido, na malha antiga da cidade, os corpos estruturadores da freguesia em volta, e agora são subsumidas na malha predial. Isto quase que anuncia o terremoto depois, esse sim eminentemente político, da extinção dos conventos. E o que há ali é uma osmose entre essa pensar engenharia militar, da Casa do Risco, e, na verdade, o Estado autoritário de Pombal. O plano é autoritário, mas não vai dominar a cidade. Ele encaixa-se e fica contido, por mais que os arquitetos tenham tido outro desejo, ele fica contido no Val da Baixa. Não se alarga tanto assim. Depois contamina através da arquitetura. E, por outro lado, não é um explosivo. Enquanto a reconstrução da Baixa progride penosamente e lentamente, há uma cidade nova a crescer, a nascer e a crescer, na Lapa, a norte de Santos, nos terrenos que as freiras resolveram afurar para cada um construir como quisesse, ao contrário do que acontecia na Baixa. A Casa do Risco, o gabinete que o Fundo Manuel da Maia acaba por ir criando com todo este conjunto de técnicos, continua ativa não só a fazer levantamentos e a apurar desenho para a solução baixa Chiado, digamos assim, mas faz planos especulativos para toda a área urbana. Daquilo que era o perímetro, foi definido um perímetro urbano, além do qual não se podia construir, além do qual a população de Lisboa não podia ir morar, tinha que ficar dentro. Esse limite era a linha fundamental de fortificação, portanto uma linha defensiva que definia um perímetro muito alargado de Lisboa, corresponde àquilo que nós hoje poderíamos chamar a primeira circunvalação. É a Rua Maria Pia de Alcântara, que vai por ali fora, passa nas Amoreiras pela Marquês de Fronteira e vai até o cemitério do Alto de São João e desce para Santa Apolónia. Isto é a primeira circunvalação e que, no fundo, é um perímetro onde chegaram a ser feitos alguns elementos defensivos, ainda há 1 ou 2 baluartes, mas dentro desta área toda a cidade é planeada entre 56 e 58. Manuel da Maia tem a ideia muito clara que é especulativo, mas é aquilo que nós ainda hoje fazemos, que é ir refletindo sobre o território, estruturando, etc. E depois, isto são planos de grande escala, depois, à medida das necessidades e dos impulsos dos privados e dos desejos, foram sendo feitos planos, eu diria hoje planos de pormenor ou até loteamentos, em linguagem contemporânea, que vão executar zonas da cidade. Para mim, mais interessante é precisamente o da Fábrica das Sedas, que corresponde à Praça das Águas Livres e Bairro das Amoreiras, mas há outras zonas. Praça da Alegria, zonas de São Bento, os pequenos encaixes no Bairro Alto, e é de facto muito interessante nós vermos como o impulso do terremoto não é apenas a reconstrução do centro da cidade, é fazer a cidade toda e pensá-la como um todo, como nós gostamos de a pensar hoje, talvez com menos capacidade de a concretizar.
O dinamismo construtivo era tal, na Lapa, na freguesia de Santa Isabel, portanto, que vai articular o Rato com a Estrela e abrir Campo de Ourique. Na zona de São Bento, com os frades também a furarem terrenos por todo o lado. Que era imparável, os engenheiros começam a ser chamados para regular os planos mais ou menos clandestinos que se andavam a fazer. Por outro lado, em termos de arquitetura, começamos a encontrar, mesmo no tecido estrito da Baixa, exigências dos encomendadores de introduzirem elementos decorativos naquela arquitetura tão austera. E em plenas ruas da Baixa nós encontramos a encomenda mais qualificada a pedir casas nobres na Baixa. Ora, a Baixa não foi feita para ter casas nobres. A unidade construtiva da Baixa, primeiro é o quarteirão, e é o prédio que faz o Murphy dizer que os palácios da Baixa são tão iguais que parece só um. Não é? Ora, agora começa-se a pedir o quê? Dupla sacada. Sacada não só no primeiro andar, mas no segundo andar. Elevação de um piso. E o tratamento das águas furtadas começam a ser diversificadas. Sempre que é possível, começa-se a pedir o alargamento das escadas interiores. E muitas vezes diz que queremos gradeamentos diferentes dos da casa ao lado. E, portanto, os engenheiros e os arquitetos adaptam-se, não é? Adaptam-se e, ao mesmo tempo, há uma contaminação, outra, que é muito interessante, porque a construção na rua Garrete de hoje, Rua das Portas de Santa Catarina, e toda a envolvente do Chiado, só começa mesmo nesta altura, não estava nada feito antes. E então há uma contaminação de moda, do sentido de encomenda, do Sr. A e do Sr. B que vê na Rua de São Francisco, as Rua Ivans, ou no Alarde, no Chiado, que se está a fazer com balaustradas diferentes, que se está a introduzir ornatos nas cornijas e que começa a dizer que quer fazer um modelo que está a ser feito noutro. Continua a ser o Pombalino, mas é isso que eu acho que deve ser designado pelo segundo Pombalino, sem dúvida nenhuma. O Rossio era de facto um lugar muito popular, muito intenso, pela presença fortíssima do Hospital de Todos os Santos, o hábito de realizar feiras, por ser o sítio onde, saído das portas de Santo Antão, se entra na cidade. Hoje, quando nós vimos do Marquês de Pombal para baixo, aquilo parece que está tudo ligado. Nós sentimos que o Rossio conduz para cima, não conduz tanto. Para os lados fizeram-se as articulações para o lado, abriu-se a Rua Nova do Carmo, que não existia, hoje só a Rua do Carmo. Mas, quando nós estamos no Rossio, o que se faz é avançar para dentro. Mandou-se desenhar, que para mim é uma das peças ainda mais intrigantes, porque não temos documentação, ou pelo menos ainda não encontramos, o passeio público. E eu acredito muito que seja uma marca pombalina. Mas uma dimensão higienista e racional do Pombal. É um jardim morado, um jardim onde se tem que entrar expressamente para fruir o jardim, que foi um fracasso total até aos anos do romantismo, mas o jardim público vai ser o primatroço da Avenida da Liberdade. Portanto, eu acho que o Rossio tem essa dupla importância no plano. Articula para baixo e abre a vocação futura da cidade. É muito curioso que com esta solução pombalina em Lisboa, em que se opta claramente, eu diria quase ao nível utópico, pelo desenho total, o espaço, não há espaço público, eu diria, o espaço é público. Não há outro espaço que não seja público. Pressupõe-se que o que está por trás das fachadas é massa. Eu, quando passeio na Baixa, o que eu vejo é que há um espaço
desenhado, que é aquele espaço por onde nós andamos, e aqueles edifícios, é evidente, tem lá lojas e pessoas dentro, etc. Mas para o urbanista e na concepção não importava se tinham espaço ou não tinham espaço. São massa. Portanto, o que se desenha é a cidade. Enquanto que depois, o que vai acontecer com a cidade liberal e com a cidade, quando se começa a falar de urbanismo, nós o que criamos é uma distinção clara entre privado e público. E privado e público, espaço privado e espaço público. E, portanto, cria-se uma infraestrutura e depois é a concretização privada, ou melhor, a concretização do espaço privado que ajuda a definir o público. Portanto, isto é uma atitude completamente diferente, porque, de facto, a atitude anterior é que aos privados, quer dizer, o espaço já estava concebido à partida. Eu costumo recordar num eixo que é da segunda fase do plano e que nos dá exemplos muito bons. Um é a decisão de fazer o Teatro São Carlos. A decisão de fazer o Teatro São Carlos é de 1792, reinado de Dona Maria. Era tão apertada a rua que não era possível cumprir o plano que mandava fachada sobre a rua. O José da Costa e Silva, o arquiteto, que faz o projeto, percebe imediatamente que não conseguia encaixar o teatro. E então faz aquilo que eu chamo a primeira dentada ao plano. Abre um largo. O plano não prevê largos. O plano prevê 2 grandes praças e depois ruas. Ora, o Costa e Silva faz o quê? Constrói o teatro não sobre a Rua Nova dos Mártires, mas rompe a Rua Nova dos Mártires e abre uma praça e faz a fachada lateralmente. Nós, quando há espetáculos, toda a gente percebe que a praça faz parte do teatro. Ou seja, que aquela pequena praça é o sítio de entrada o espetáculo começa cá fora e acaba cá fora. Vamos para a Rua do Alecrim. É quase um mirador sobre o rio. Era uma rua que deveria ter sido integralmente construída nos 2 lados da rua, como é o plano. É uma zona onde são permitidos palácios e, portanto, ainda na década de 1780, o primeiro Quintela manda construir o palácio, que é hoje sede do IAD, e compra todos os terrenos à volta. Não é uma rua muito estreita, mas ele acha que, para o movimento das carruagens, para entrar na sua casa, precisa de espaço. E pede autorização, e é dado, para não construir um lote significativo da parte fronteira à Rua do Alecrim, em frente ao Palácio. E faz o quê? O Largo Barão de Quintela. Vem-se para cima. E o que é a Praça Luís de Camões? A Praça Luís de Camões é o sítio onde estava, antes do terremoto, um dos mais importantes palácios da cidade, Palácio Maria Alva. E o que é que aquilo é? É uma dentada no plano. Porque, na verdade, segundo o plano, aquilo devia ter ali uma frente predial construída, ou pelo menos um palácio construído em continuidade sobre a rua. Portanto, na verdade, essas dentadazinhas ao plano, abrindo largos, eu costumo considerar, é um bocadinho poética a imagem, mas eu acho que para entender as cidades, todas as dimensões são necessárias, mesmo a poética, é uma espécie de resistência da cidade antiga àquela normalização que não fazia parte dela. Depois, mais acima, num sítio que deveria ter sido uma mãe d'água da rede do Aqueduto de Lisboa, anterior ao terremoto, fazer um jardim, que foi o primeiro jardim mirador de Lisboa, que é o Jardim de São Pedro de Alcântara. E ele elege, e isto em 30 é muito interessante e tem que ver com essa afirmação do romantismo na vivência da cidade, a cidade elege-se como imagem para si própria. Ou seja, o que é que nós fazemos em São Pedro de Alcântara? Contemplamos Lisboa, como se fosse uma pintura. É evidente que, a partir do meio do século XIX, o grande modelo de desenvolvimento urbano em toda a Europa é o modelo de Haussmann, o chefe da Paris Nova. E o Barão de Haussmann é, de facto, o condutor de uma operação extraordinária, e que é um mote para toda a Europa, de destruição das cidades antigas. Porque os boulevards em Paris são instalados onde havia cidade. Há zonas inteiras, bairros inteiros do velho Paris que desaparecem.
Eu costumo dizer que o Frederico Ressano Garcia, que é o nosso barão de Haussmann, não teve esse problema porque ele encontrou a cidade delineada pelo terremoto. E, portanto, as grandes obras que se vão fazer em Lisboa ligadas à regeneração é, por um lado, um problema higienista número 1 da cidade e que é resolvido como problema higienista, que é a questão do aterro. Nós, às vezes, não temos memória. Havia um rio com expressão que descia por todo o Vale da Alcântara, por aquilo que é hoje a Avenida de Ceuta. A Avenida de Ceuta era, de facto, uma ribeira. E que quando chegava à parte final, onde hoje é a estação de Alcântara Terra, abria e que ligava ao Tejo. Marca-se aí um destino de um século da cidade, que nós hoje, embora com lógicas completamente distintas, procuramos resgatar, que é o fim da ligação da cidade com o rio. E que aconteceu em muitas cidades portuárias da Europa, em todo o lado. Ora, ao mesmo tempo que o rio fica mais longe, e é considerável, chega a ser mais de 500 metros a distância a que o rio fica, marca-se essa polémica que na crónica e na vivência da época foi vivida como um fim do mundo, o fim do mundo romântico, que foi a decisão de acabar com o passeio público. Vale a pena recordar, nos Maias, o herói Carlos da Maia, depois de imensos desgostos, de desencontros de vida, parte em viagem pela Europa para se curar das suas amarguras. E quando regressa a Lisboa, vai ao Palácio das Janelas Verdes, onde vivia, prepara-se, faz toalete e vem para o Chiado. Compra os charutos na Aveneza, entra na Bertrand e desce para ir para o passeio público. E que é dele? Não havia passeio público. Mas foi muito rápida a adaptação, porque, na verdade, o passeio público tornou-se a Avenida da Liberdade sem grades. Aliás, ainda hoje, quando se percorre a Avenida da Liberdade, apesar dos maus tratos que tem sofrido, até ao cruzamento da Rua das Paredes, Praça da Alegria, percebe-se perfeitamente que as árvores são muito mais antigas, muito mais frondosas, que há os pequenos lagos laterais, ainda com gradeamentos, era o passeio público. E depois a grande decisão, que foi um motivo de polémica dos anos 80 e que ainda é hoje, que ela já agora, porque é que se faz uma avenida, porque é que não se faz uma avenida à séria, parisiense, não é? E se acaba a avenida na rotunda. Quando a gente conhece as cidades, começa a perceber estas coisas, deve ter acontecido, mesmo em Paris aconteceu. Em Lisboa, com uma escala contida, porque a escala da cidade é pequena e a das nossas avenidas também é, as avenidas novas, que vão buscar o esquema ortogonal, que era o da Baixa e que é o dos boulevards parisienses, estão cheias de interrupções que são, apesar de tudo, os velhos caminhos. Mas o que possibilitou esta operação, que em Paris, em Barcelona, foi de uma complexidade enorme, é que, graças à Lisboa de Pombal, esta cidade expande-se não no velho tecido da cidade, mas expande-se à Iarga. É uma cidade nova que se vai colar à cidade velha. E depois aconteceu a tragédia. Ao contrário da Lisboa de Pombal, onde existe uma urbano-arquitetura, digamos, ou seja, onde o plano contém o traçado urbano e o modelo arquitetónico, as avenidas novas de Lisboa, Fontes Pereira de Mel, a Avenida da República, que se chamou Ressano Garcia, a 5 de outubro, são uma imagem do excesso da liberdade, do laissez-faire, laissez-passer, no fim de contas, o Estado liberal garante funções mínimas e os privados depois que decidam. Cada um construiu o que quis. Prédio de 5 andares, prédio de 2 andares, casas individuais com jardim à frente, palacetes com jardins de todos os lados, depois outra vez prédios. E a arquitetura adquiriu uma fragilidade tal, sem norma absolutamente nenhuma, quando começar, a meio do século XX, na verdade só a partir do pós-guerra, de 60, uma pressão urbana, aquela arquitetura frágil, sem norma nenhuma, sobreviveu ou morreu, em grande parte, enquanto a da Baixa se mantém até hoje.
É o que faz haver um plano completo ou parte de um plano. O período republicano é um período muito, muito curto na vida da cidade e muito agitado politicamente. Eu considero que a República não marca sensivelmente a cidade, do ponto de vista urbano, não marca de vivências, de histórias e, na verdade, com a criação de alguns equipamentos que são fundamentais. Por exemplo, no caso das avenidas novas, havia algumas hesitações de colagem entre o lado oriental das Picôas e o lado ocidental. O delineamento do primeiro grande liceu moderno de Lisboa, o Liceu Camões, onde era um equipamento industrial da cidade, um matadouro, não é? Que tinha ali sido implantado nos anos 1860, foi fundamental para dar vivência. Eu não considero que tenha resolvido o urbanismo à volta, dá vivência ao bairro, que era uma coisa que o bairro não tinha. Do outro lado, quase simétrico, um pouco mais tarde, já em 17, o liceu é de 5, há de ser construída a maternidade Alfredo da Costa, que é outro núcleo constitutivo de vivências de cidade que aquela zona antes não tinha. As obras urbanísticas do liberalismo foram muito do traçado, foram muito da abertura. As cidades também não só crescem demograficamente em cima de 1900, tanto Lisboa como Porto, e o que agora se começa a ver nos primeiros anos do século XX é gerar-se bairros e vivência com equipamentos novos, como seja muito maior preocupação com a educação, a rede escolar, também as escolas primárias que são importantes, os liceus, a teoria dos cafés, que dá outra geografia da cidade, se nós formos ver os cafés que vão surgindo e que geram núcleos ou de vida mais liberta, mais noturna, ou de vida de bairro, que eu penso que é uma das componentes fundamentais deste período. Todo este tipo de equipamentos vão fazer a cidade que nós conhecemos. Nós a cidade que conhecemos e vivemos não é a cidade de Pombalina. É uma cidade que tem a estrutura e a carcaça, em algumas zonas, do século XVIII, Pombalina, mas que depois é uma cidade claramente do período posterior e da regeneração.